Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Smack, vocês estão aqui no meu canal Júlio Smack Oficial. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da história sobre o tarô cigano e todo o contexto que envolve não só a parte de trabalho, não só a parte também sobre como que eu cheguei, mas processos de cura, que isso começou a acontecer na minha vida e isso se deu por conta do tarô cigano. Bom, a minha mãe, ela joga tarô desde 95 e eu cresci nesse ambiente do tarô cigano desde pequeno. Minha mãe abria o jogo de tarô, minha mãe, a gente já se mudou para mais ou menos 10 casas e todas as casas tinham a mesa aberta para os ciganos. E como a minha mãe veio de uma escola em que era necessário, pelo menos uma vez ao mês, colocar frutas para o cigano para manter a conexão com o lugar de onde ela foi iniciada, então todo mês, pelo menos, tinha a mesa ali posta com as frutas e ficava ali pelo menos alguns dias até realmente elas quase estragarem. E minha mãe depois ela colocava na natureza, então isso era constante. Então incensos, ali a mesa, a imagem ali da cigana dela, então tinha todo esse contexto que eu cresci. Então a vida toda basicamente era voltada para essa experiência com pessoas que vinham para poder minha mãe dar consultas, né? Então vinham pessoas de todos os tipos lá em casa. Inclusive, às vezes a gente até se sentia incomodado porque a gente estava ali em casa tomando café e de repente aparecia alguém do nada para poder conseguir fazer o atendimento. E isso era muito, muito louco, porque quando é criança a gente não sabe muito bem como lidar com isso, a gente só achava muito chato. Bom, e aí acontece que eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe em algum momento sobre a parte, enfim, comportamental. Aqui no canal tem um pouco sobre a minha história com a minha mãe, mas esse não é o foco, né, sobre as dificuldades. Mas enfim, a gente tinha bastante divergência, era uma coisa que eu lutava muito para que eu pudesse melhorar, mas ainda assim eu sabia que eu precisava melhorar, mas não sabia como. Então, foi um caminho muito de autoconhecimento em que eu não foi alguém que me disse que eu tinha que melhorar, mas o meu interior, de alguma maneira, correspondia para que eu pudesse encontrar um caminho para que eu pudesse melhorar a minha relação com a minha mãe. E assim foi. Durante a pandemia, mais ou menos, durante a pandemia, mais ou menos, vocês, meus amigos aqui, gravando um vídeo. Tô aqui com... Tô aqui com uma amiga que apareceu aqui. Bom, então, a gente não vai fazer corte. Ah, tudo bem. Pode passar. Não tem problema, não. Faz parte, gente. Então, acaba que nesse processo da pandemia, foi bem difícil algumas questões, inclusive questões familiares. E aí, da onde que veio o tarô cigano para esse contexto familiar de cura? E bom, acontece que na pandemia, antes disso, eu estava num processo bastante profundo de autoconhecimento que começou com a constelação familiar. E ali apareceu que mais ainda esse encontro para uma relação mais harmoniosa com a minha mãe. Que eu pensei, cara, isso aí é tudo na teoria, isso aí é só para poder ganhar dinheiro das pessoas, porque como que minha mãe fez tantas coisas ruins comigo em diversos tipos de violência e de repente pode passar e eu ter que de repente perdoar de maneira tipo assim, passa de mágica, perdoei porque a constelação familiar falou que isso é importante para o nosso crescimento pessoal.
Aí eu pensei, cara, isso aí é só balela. Só que eu fui percebendo que isso não era balela, que isso era só para as pessoas conseguirem dinheiro para uma terapia nova por aí, e não era assim. Então eu, na experiência, fui percebendo que isso era necessário para o meu crescimento pessoal e era o que eu estava buscando. Bom, corta. Vamos agora para o tarô. E aí, em 2019, comecei esse processo. Em 2020 veio a pandemia. Foi quando eu comecei a perceber, cara, na constelação fala que a gente é sempre menor do que o pai e a mãe. Beleza. Só que, cara, para mim era muito difícil encontrar isso na prática. Na teoria é super legal. Para quem está assistindo esse vídeo, entende que na constelação isso é muito fácil de entendimento, mas na prática isso é uma outra questão. Vamos lá. Aí pensei, o que eu posso aprender com a minha mãe que poderia realmente fazer sentido para que eu pudesse me colocar menor do que ela? Então, como é que faz? Aprendiz. Né? Quando eu aprendi, né, no Karatê, que o aprendiz, o discípulo, mestre, existe o quê? O mestre passa para o discípulo. Olha, tem mais luz! Caramba! Gente, acontecendo um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, eu estou adorando isso. Então, e aí acontece que eu me tornei realmente um aprendiz. Então, a partir de me sentir um aprendiz e realmente vivenciar o ser aprendiz, eu comecei a pensar, cara, então o que minha mãe tem para poder me ensinar? Como é que ela pode ser realmente uma sábia, uma pessoa que tem a sua sabedoria para compartilhar comigo? O tarô. Minha mãe, ela é especialista, tem vários tipos de cursos, tem vários tipos de vivências e cerimônias, inclusive que ela já passou, e isso não tem como ser diferente, porque ela tem todo esse processo muito maduro dentro dela. Já atendeu muitas pessoas, já participou, né, de muitos cursos. Então foi quando eu pedi para ela realmente para me iniciar, como ela quisesse, como um tarotista, como um tarólogo. E foi assim que tudo começou. Então, tudo que minha mãe falava, eu, ok, mãe. Tudo que ela dizia que não tinha que fazer, eu, ok, mãe. Tudo que ela falava para eu fazer, eu fazia como um discípulo. E ela, a mestra. Então, o tarô, ele fez como um processo realmente de cura, em que tudo que eu começo em algum momento a pensar de que eu quero voltar àquele padrão, aquele que quer mandar, aquele que acha que minha mãe tem que ser assim, assim, assado, porque eu acho que a mãe tem que ser assim, né? Querendo fazer uma mudança nela. Calma aí, eu sou filho, então eu baixo a minha bolinha e começo a perguntar a ela sobre alguma coisa do tarô, e aí eu novamente me coloco aquele como aprendiz, e ela começa a ficar como mestre. A nossa relação mudou da água para o vinho, depois disso, ficamos mais próximos e conseguimos a equalizar, a principalmente eu me colocar no lugar de filho. Então, o tarô, no meu caminho, ele tem essa forma de cura. Também porque, de alguma maneira, né, você que está assistindo agora, sabe que quando a gente tem um problema com os nossos pais, o que a gente quer, na primeira oportunidade, é o quê? Não parecer com os pais. Quer se fazer tudo de diferente, tudo, para que as pessoas, inclusive de fora, comecem a olhar a gente, nossa, esse aí é bem diferente da mãe, ou diferente do pai, dependendo da sua situação. E nesse caso, em específico, comecei a aceitar que eu também pareço com minha mãe em algumas coisas, e quem sabe em diversas coisas. Então, isso foi um processo de cura muito importante que possivelmente, inclusive, né, deve ser por toda a minha vida. Inclusive, acho que isso vai ser uma grande herança, um grande legado que eu vou levar para o resto da minha vida, essa conexão com o tarô. Então, o meu processo de cura está sendo aos pouquinhos e eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente
com a leitura de tarô, porque ela está conectada com a minha essência e com o meu processo de cura, né, mais profundo que vocês possam imaginar. Então tá aqui, para quem me perguntou, e eu não respondi ainda, tá aqui esse vídeo para que vocês possam entender a profundidade que é esse processo e por que também eu aceitei oficializar, né, como um tarotista, como um tarólogo oficial, tarô cigano, para todas as pessoas. Ih, cachorrinho! Ih. Tudo acontecendo nesse vídeo. Tudo acontecendo. Então, eu oficializei nesse ano 2025 para as pessoas. Antes eu fazia de maneira super informal para todo mundo e agora tá oficial. Agora você sabe por quê. Na verdade, porque também a cigana da minha mãe, a cigana Esmeralda, ela permitiu com que eu utilizasse o tarô da minha mãe, que tem mais de 30 anos de uso, para vocês verem a profundidade desse processo. Então, a cigana que permitiu. Eu já jogava um tarô, que era o meu pessoal, e a partir do que a cigana dela pediu, orientou, e agora eu estou oficializando isso aqui. Oficializando aqui nessa história, né? Falar para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, se vocês também já passaram pelo mesmo processo, né, de cura, não só pelo tarô, mas com outras terapias que fez uma conexão profunda entre você, sua mãe, ou seu pai, ou algum parente próximo que você sabe que faz parte desse processo de evolução, de cura, também compartilha aqui, porque eu vou gostar muito de saber e também compartilhar, né, conversar um pouquinho sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então é isso. Então não se esqueça de se inscrever, dar seu like, também botar aí, tocar o sininho para que vocês possam saber de primeira todas as novas postagens, tá bom? Então é isso. Então vejo vocês nos próximos vídeos.